Olá, me chamo Júlia Lisboa e hoje eu vou apresentar os resultados da minha pesquisa de PIBIC, chamada A Questão Afro-Brasileira na BNCC de História, um catalisador da consciência histórica no combate ao racismo. Os objetivos da pesquisa são basicamente a análise da BNCC em paralelo com os livros didáticos mais usados na rede de educação municipal de Recife, para entender como é que a questão racial e a história do povo afro-brasileiro é tratada nas diretrizes e como elas refletem na construção do material didático utilizado por esses estudantes da rede. Além de também avaliar como é que a BNCC corrobora ou não, para a manutenção do racismo em sala de aula e propor a disciplina de História como uma ferramenta de combate às desigualdades raciais. Bom, em 2015, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela vai ser construída em meio a diversas polêmicas, principalmente quanto à disciplina de História. A História ela sempre foi um palco de disputas por tratar da construção e participar da construção das mentalidades e de identidades. A História ela tem esse caráter disciplinar, que é único à História. Então, o que se reproduz, evidentemente, no currículo escolar brasileiro é uma disputa de narrativas, na qual o vencedor tem o poder de escolher os rumos da memória nacional. E isso é uma grandíssima arma, a gente vai ver, então, que existe uma herança colonial na história brasileira. A gente tem narrativas brancas com exclusão de outras raças ou marginalização dessas raças nas narrativas em prol da evidência e do protagonismo branco. A metodologia que a gente utilizou, inicialmente, a gente faz um paralelo entre os conceitos utilizados como base epistemológica e a análise da estrutura do conteúdo proposto pelos objetos de conhecimento e as habilidades de história para o ensino fundamental anos finais da BNCC. Então, a gente vai utilizar o conceito de consciência histórica na compreensão do que é e como combater o racismo, com base nas teorias construídas pela didática da história, que tem o ensino de história como parte componente da ciência histórica. E é isso que o diferencia da educação, por exemplo. Essa é uma linha alemã de pesquisa, a Geschichtsdidactics. Então, a análise qualitativa e quantitativa das habilidades e dos objetos de conhecimento voltados à história da África e dos povos afro-brasileiros, a gente vai fazer a partir dos relatórios de registro das escolhas de livros didáticos que estão homologadas para consulta pública lá no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação. Então, as coleções que a gente selecionou para análise de acordo com os dados de lá do CIMEC, são as coleções Araribá mais História, da editora Moderna, e História, Sociedade e Cidadania, da editora FTD. Essas foram as duas coleções mais solicitadas na rede. Então, os resultados e a discussão são basicamente o seguinte. A nossa análise quantitativa mostrou que o espaço dedicado às narrativas dos livros e também, em boa medida, em sala de aula, porque o livro funciona como um roteiro em sala de aula, em ambas as coleções o conteúdo voltado às narrativas negras era mínimo, se a gente for comparar com os conteúdos de narrativa branca. Então, na análise qualitativa do conteúdo, são raríssimas as vezes que as obras oferecem, de fato, ferramentas de acesso à consciência histórica. Então, o que a gente vê é uma marginalização quase que completa das narrativas de protagonismo negro no currículo nacional. Então, a gente vai ver que a estrutura atual do currículo, ele atua de maneira a auxiliar na criação de obstáculos, na edificação do ensino de história verdadeiramente antirracista. Então, o que a gente vê é o afastamento da disciplina de história do antirracismo e a aproximação da manutenção do racismo. Bom, as conclusões é que a BNCC ela é um fator regente, que vai ressoar muito no conteúdo didático. Então, é preciso entender a BNCC como uma base eurocêntrica. Então, é visível o exagero temático, voltado ao estudo sobre a Europa, sobre diversas outras temáticas que estão centradas na Europa, com tópicos historiográficos com os quais o estudante não vai se relacionar, porque o estudante da rede municipal de Recife, assim como toda a rede pública brasileira, é em sua maioria pardo e negro. Então, ele não vai se identificar, ele não vai ver identidade e nem sua formação sociohistórica naquele conteúdo, ele não vai se ligar àquele conteúdo de forma a tecer uma consciência histórica, uma consciência crítica sobre ele. Então, ainda que hajam várias leis e medidas que tornem obrigatórios os temas que narrem a história do povo afro
afro-brasileiro, muito ainda precisa ser feito para que tenha, de fato, uma equidade nas abordagens temáticas e que essas medidas tenham um efeito real no combate ao racismo. E o ensino de história crítico, que permita o acesso à consciência histórica, é definitivamente um caminho viável para isso, é um pavimento incrível para que isso aconteça. Meus agradecimentos vão à CNPq, né, pelo apoio financeiro, à Propesc também, e ao meu orientador, minha família e meus amigos. Muito obrigada, pessoal, por tudo.